como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ah, meus irmãos, nas Assembleias do Senhor está abarrotado dessa situação. Irmãos e irmãs que pensam como meninos, sentem como meninos e falam como meninos. E os anos passam, mas a vida não cresce. Mas Paulo vai dizer: quando, porém, cheguei a ser homem, desisti. Por que eu desisti? Porque não me interessa. Não tenho prazer de brincar com chocalhos mais. Isso não me agrada. Desisti das coisas próprias de menino. Ainda aqui, olha no capítulo 14, que verso interessante, verso 20. Irmãos, não sejais meninos. Você acha que esse homem se preocupa mesmo com maturidade espiritual? Você está vendo quantos versos, além dos que nós já lemos? Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo ou ao discernimento, é a ideia aqui, discernir o que é, o que não é, quando não é, que tempo é e que tempo não é, é das coisas mais delicadas na nossa jornada com o Senhor, não é? Então, no juízo, sede homens amadurecidos. Tem uma versão alternativa interessante de um tradutor chamado E.J. Goodspeed. Ele traduz esse verso assim: no mal, naquilo que é mal, sede bebês, ingênuos, inocentes no bom sentido, né? No mal, sede ingênuos, não vivam praticando o que é mal. No mal, sede bebês, mas mentalmente, sede maduros. E essa foi mesmo a exortação de Paulo nesse versículo. Então, vamos lá para o capítulo 2 dessa epístola, apenas o versículo 12. Vamos destacar apenas esse, porque se tivermos que pegar o contexto todo, vamos gastar então muito mais tempo. Capítulo 2, verso 12, primeira marca da imaturidade dos coríntios. Veja que ela é muito clara. 2:12. Ora, nós não temos recebido, aqui guarde essa frase, o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Olhe para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Baseado nesse versículo, vamos nominar a primeira marca de imaturidade cristã assim: vivermos e andarmos de modo puramente natural. Puramente natural. O que Paulo está chamando aqui de o espírito do mundo. Agora, mesmo que brevemente, quero ilustrar um pouco isso, irmãos, em alguns subtópicos que eu penso que são de valor para levarmos em nossa meditação. O que é viver e andar de modo puramente natural? Primeiro, pensamentos e raciocínios puramente naturais. Um exemplo muito claro para todos nós: Pedro. Pedro amava o Senhor, claro que com um amor limitado, óbvio, um amor parcial também, muito óbvio. O Senhor é que o amava com amor integral. E o Senhor já havia trabalhado a vida de Pedro por 2 anos, pelo menos, pouco mais de 2 anos. Então chegamos à ocasião do Monte da Transfiguração. E naquela ocasião, você sabe o que Pedro disse ao Senhor quando o Senhor falou sobre a cruz: tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Nosso Senhor repreende Pedro, dizendo: arreda-te, Satanás, e diz a ele assim: porque tu não pensas, não cogitas de acordo com a mente de Deus, mas pensas de acordo com a mente dos homens. Compreendeu, irmão? Então, queridos irmãos e irmãs, há tantos pensamentos e tantos raciocínios e até conclusões a que chegamos em nossas vidas cristãs que são puramente naturais. Não tem nada de espiritual. Não é direção do Senhor. Não é convicção da vontade do Senhor. É puramente natural. Será que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente? Como Paulo também disse em Romanos 12? Muito evidente. Porque quantos pensamentos, cogitações, como o Senhor diz, não cogitas das coisas de Deus, habitam ainda aqui em nossas mentes, mas não são
considerações espirituais. Não são pensamentos de Deus, são pensamentos dos homens. Então está aí uma marca importante do que é uma vida puramente natural, andando de uma maneira puramente natural. Então Paulo coloca, ouso dizer, todos esses elementos, vou citar outros aqui nessa primeira marca, dentro desse pacote, o espírito do mundo. Ele vai dizer, nós agora que somos do Senhor, recebemos o Espírito Santo, nós não recebemos o espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para que agora sim nós possamos conhecer tudo aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou em mente, em coração humano. Não é maravilhoso, irmãos? Esse caminho foi aberto para todos nós. E não para aqueles que chamamos erradamente de os espirituais. Não. Esse caminho foi aberto para todos nós. Então, aí está a primeira marca de uma vida puramente natural. Uma segunda que eu queria destacar, por causa da sua relevância: bom senso natural. Ah, meus irmãos, como nós estamos cheios de bom senso natural nas Assembleias do Senhor. Aí nós podemos perguntar, mas bom senso não é importante? Não tem valor na obra de Deus? Ora, irmãos, nós agirmos sem bom senso, é óbvio que é uma coisa delicada, equivocada. Mas nós pautarmos as nossas decisões por bom senso, apenas é outra decisão equivocada. Agora, para entendermos essa questão do bom senso, acho que nada melhor que citar alguns exemplos bíblicos, para que você também pondere. Vamos pensar sobre bom senso. O povo de Deus sai do Egito, debaixo do sangue do cordeiro, come a carne do cordeiro pascal, passa pelo Mar Vermelho e entra no deserto. Sabe o que eles fazem lá? Eles se acampam. E quando eles se acampam, eles têm o tabernáculo no centro e todas as cabanas viradas para o centro, o tabernáculo. E todas as suas costas viradas para o inimigo. O que você acha? Faltou bom senso, você não acha? Todas as cabanas deviam estar voltadas para fora do acampamento. E a arca no meio, o tabernáculo, a presença de Deus, e todas as cabanas viradas para fora. Vamos ficar alertas. Há feras, nós estamos no deserto, há inimigos, não é? Mas não. Por quê? Porque eles sabiam que se a relação deles com Deus estivesse correta no altar, eles não precisariam temer nenhum só dos seus inimigos. Então eles se acampavam de costa para os seus inimigos. Isso é falta de bom senso, você não acha? Segundo exemplo importante. Josué chama o povo e vai em direção a Jericó para a conquista. Imagine você lá. Aí ele dá a ordem. Eles olham para aquela muralha e até tremem diante daquelas muralhas. E Josué diz, agora vocês vão rodear a cidade 6 dias cantando. Você acha que isso é bom senso? Você diz, não, aí é demais, Josué. Posso até rodear, mas não vou cantar, não. Não é? Falta de bom senso, você não acha? Outra falta de bom senso. O Senhor deu uma visão a Ananias, em Atos, a respeito de Saulo de Tarso. Ananias teve uma visão. E na visão o Senhor dizia assim, vai à rua direita, à casa de Judas, onde está Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, assim o Senhor está falando, com Ananias numa visão. E Saulo viu entrar um homem chamado Ananias. Na hora ali, Ananias poderia ter interrompido o Senhor, dizendo assim, não sou eu, tem muitos Ananias nessa cidade. O Senhor deve ter aí se confundido. Mas ele segue lá, o Senhor. Ele viu entrar um homem chamado Ananias. E aí você sabe que Ananias reagiu. Não reagiu ali na hora, né, que o Senhor estava falando, mas reagiu imediatamente depois. E disse assim, Senhor, muitas coisas tenho ouvido a respeito deste homem. Em outras palavras, ele é um matador de cristãos. É lá mesmo que o Senhor quer que eu vá. Falta de bom senso. Não acha, irmão? E sabe o que o Senhor fala para Ananias? Vai. Porque eu lhe mostrarei a Saulo através de você, que ele é um vaso escolhido para levar o meu nome a reis e autoridades. E ele saberá o quanto importa sofrer agora pelo meu nome. E então o relato diz que Ananias foi. Mas o seu bom senso reagiu.
como certamente o nosso também reagiria.